capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus abençoe essa palavra, possa aplicar ao nosso coração. Amém, gente? O que mais chamou a sua atenção nesse texto? O que mais chamou a sua atenção nesse texto aqui, na leitura? Pense naquilo que já estudamos até agora, naquilo que vimos em Gênesis. A criação do mundo, em seguida a entrada do pecado no mundo, Gênesis 3, a queda, capítulo 4, capítulo 5 e agora o capítulo 6. O que chamou a sua atenção nessa leitura? Alguém gostaria de dizer? O que me chamou a atenção foi isso. O Jairo acha que chamou a atenção dele o fato de que Deus se arrependeu de ter criado o homem. É um fato que realmente chama a atenção, Samuel. Versículo 9. Eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Maravilha, bom destaque. Isso nos faz lembrar de outro personagem que nós estudamos. Lembra? Enoque. Qual era a referência? Andava com Deus e Deus o quê? O tomou para si. Nos faz lembrar disso. Nos faz lembrar de Jó. Mais à frente nós temos a história de Jó, que também é relatado como um homem íntegro. O que mais chamou a atenção de vocês aí? A terra foi corrompida. Muito bem, talvez se nós fôssemos aí escolher um versículo chave desse texto, um versículo chave que poderia sintetizar toda a descrição desse texto, talvez o versículo 5 poderia se encaixar bem nele. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse é um texto que poderia sintetizar o objetivo
do autor de Gênesis. Por falar nisso, quem é o autor de Gênesis? Moisés. Moisés é o autor de Gênesis, aceito pela maioria dos comentaristas estudiosos. Existem aspectos no Evangelho de Cristo que são extremamente duros, mas ao mesmo tempo são também consoladores, são paradoxais. Quando nós pensamos, por exemplo, na seriedade do pecado diante de Deus, somos levados à conscientização de nossa culpa e de que em breve teremos que prestar contas ao divino e santo juiz. Esse é um lado duro, não é verdade? Não é um lado difícil? Os irmãos concordam? Nós lemos uma parábola hoje em que Jesus alertou seus discípulos sobre isso, que um dia nós vamos prestar contas. Esse é um lado difícil. Nós vimos em Gênesis 3 a força do pecado. A força do pecado. Nós vimos em Gênesis 3 o estrago que o pecado fez. Logo em seguida, no capítulo 4, nós vimos as consequências na sociedade. Nós vimos, por exemplo, o primeiro assassinato. Então, nós vimos que o pecado tem uma força extraordinária sobre a vida do homem. E o pecado, ele traz consequências terríveis na nossa vida. E um dia, nós vamos estar diante de Deus para prestar contas acerca disso. No entanto, nós somos lembrados também que esse mesmo juiz, que é justo e que vai julgar, é também um Deus gracioso, que tem chamado um povo para si, e sobre esse povo ele derrama graça e salvação. O capítulo 6 de Gênesis, ele nos ensina claramente essa verdade. Ele traz instruções muito claras sobre esse duplo aspecto do caráter de Deus. A gente costuma dizer, são duas faces da mesma moeda. O Deus justo e juiz é também o Deus amoroso e gracioso. Essas coisas sempre andam juntas, nunca se separam. Por isso a gente fala duas faces da mesma moeda. E o capítulo 6 nos mostra claramente esse aspecto do caráter de Deus. A gente sabe, por experiência própria e pela palavra, que a nossa tendência é gostar desse Deus gracioso, enfatizar o Deus gracioso, né? Constantemente a gente conversa com as pessoas na rua, e amigos nossos, e quando a gente assim começa a conversar sobre Deus, sobre a responsabilidade do ser humano, as pessoas sempre falam assim, mas Deus é muito bom. No final vai dar tudo certo. Quando você fala no inferno, então, as pessoas aí, que elas reagem, falam assim, eu não creio que Deus vai mandar alguém para o inferno. Deus é muito bom. Já viu alguém falando assim? A nossa tendência, a tendência do homem é sempre enfatizar esse aspecto da graça. Mas a palavra de Deus sempre nos mostra que Deus, ele se apresenta nesses dois aspectos para nós. E esse texto é um texto clássico para nos mostrar isso. Ele é muito rico em instrução. Ele nos mostra a ira de Deus contra o pecado e nos mostra também a graça de Deus. Então vamos pensar sobre esse assunto, a manifestação da ira e da graça de Deus na criação, na sua criação, na vida do homem, na sociedade. O capítulo de 1, versículo 1 a 5, nos mostra, em primeiro lugar, aí a decadência espiritual da sociedade. Capítulo 3, eu repito, nós vimos a entrada do pecado no mundo. E agora, o capítulo 6 vai descrevendo para nós o ponto que a sociedade chegou. Essa sociedade que agora está dominada pelo pecado. Até que ponto ela chegou?
Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E ele diz que se o sol deixar de servir para salgar, o que ele serve? Para que ele serve? Senão para ser pisado e lançado fora. Porque ele perdeu a sua função de salgar. Então ele não serve para nada. E Jesus disse que assim é a sua igreja, assim somos nós. A nossa função é salgar, é dar sabor a esse mundo. O que o sal faz na carne? Não só dá sabor, como evita o seu apodrecimento, não é? Então, a nossa missão, a missão dos servos de Deus é essa. Mas o texto nos dá a entender que esse povo foi perdendo o seu sabor, foi perdendo a sua força de influência. E a sociedade foi entrando numa decadência. Em Gênesis 4, nós percebemos que os descendentes de Caim, embora se excederam em algumas áreas da cultura, ou seja, eles foram pródigos na cultura e no conhecimento, eles também se desviaram mais e mais de Deus e daquilo que era correto. E nós encontramos em Gênesis 3, 25 a 4, 32, a lista dos descendentes de Sete. E nessa lista, nós vimos que a maioria dos descendentes de Sete eram tementes a Deus. E aí nós destacamos principalmente a figura de Enos, que a Bíblia diz que a partir dele começou-se a invocar a Deus. Ou seja, os descendentes de Sete, na sua maioria, eles cumpriam o papel de ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui é que, logo após a entrada do pecado no mundo, em Gênesis 3, o capítulo 4, capítulo 5, faz questão de dizer para nós que a humanidade como que se dividiu em dois grupos. Os descendentes de Caim foram homens, ou foi uma geração que não temeu a Deus. A maioria deles eram homens que não temiam a Deus. Você lembra, por exemplo, da história daquele homem que tinha duas esposas e que matou um jovem porque aquele jovem pisou no seu pé. E ele se gaba disso junto às suas duas mulheres. Ele é um clássico representante da descendência de Caim, que virou as costas para Deus. Agora é interessante vamos voltar um pouquinho a fita aí, para a gente ir aprendendo cada vez mais, né? Caim foi criado igual a Abel, recebeu a mesma educação e a mesma formação, mas a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim por causa do seu coração, e se agradou de Abel, por causa do seu coração. E por causa daquele coração bom de Abel, Deus aceitou a sua oferta. Por causa do coração mau de Caim, rejeitou a sua oferta. A partir daí, desenvolveu-se duas gerações. Então, quando nós chegamos aqui, no capítulo de número 6, o que nós percebemos aqui é que, mesmo essa geração que temia a Deus, perdeu a sua força de influência. Porque Deus olhou para a terra e falou assim: olha, a corrupção tomou conta geral. Então, nesse capítulo, nós vimos aí o triste relato da decadência espiritual da sociedade. E o capítulo nos diz que isto podia ser visto de uma forma muito concreta, versículo 2. Em primeiro lugar, versículo 1 diz que o homem se multiplicou na terra. Até aí tudo bem. E diz-nos o texto no versículo 2, que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, entre todas as que mais lhe agradaram.
Então, o que a gente percebe aí, como um destaque nessa decadência, é que o casamento, ou a relação do homem e da mulher, que foi planejada por Deus para ser uma bênção para a sociedade, e esse relacionamento deveria seguir os parâmetros de Deus, lembra que nós estudamos isso aqui? Deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus deu os parâmetros. E tudo leva a crer que um dos propósitos de Deus é que essa família, vivendo dentro desses propósitos, preservasse a sociedade. Interessante isso, né? O papel da família na sociedade. Mas o que aconteceu? O homem começou a se casar, a mulher começou a se casar baseado em outros parâmetros. Quais? Somente pela atração física. As que mais lhe agradaram. O que estava dominando agora não era mais o sentido de obediência à palavra, mas era de prazer carnal. Então eles tomaram mulheres que eram mais atraentes aos olhos. Isso aí é um caso clássico. Interessante essa visão de Moisés aqui. Já pararam para refletir sobre isso? Que a decadência da sociedade começa pela família. Ao mesmo tempo que a família é o suporte da sociedade, a base, ela também pode ser o início da corrupção na sociedade. Então, o que o autor Moisés está querendo dizer para nós? A decadência começou, ou podia ser vista de uma forma muito clara na família, porque a união do homem e a mulher saiu totalmente fora do padrão de Deus. O que dominava mais não era a obediência e o temor a Deus. Vocês estão lembrados? O que atraiu Eva? Qual é a estratégia do diabo para atrair Eva para comer o fruto? O texto diz que ela viu que era o quê? Desejável. O que mais? Desejável para dar entendimento. Ela era agradável de se ver e ela era desejável de comer. Ela dava poder, ela trazia prazer. Então Eva, e ela era bonita de se ver. Então a estética, o poder e o prazer. Essas três coisas o Satanás usou para atrair Eva. E agora Moisés diz aqui para nós que a família continuou nessa mesma linha. Começaram a se casar baseado nesses padrões. Pois não. Linhagens. Certo. Não temiam. Sim. Sim. No Brasil. Uhum. Se a gente for pensar em termos de número, parece que... Uhum. Uhum. É difícil essa análise, mas a olho, assim, de uma maneira superficial, parece isso, né? Agora, o que é interessante perceber é que em todas as gerações, e você pode olhar isso na palavra, todas as gerações, Deus preservou pessoas fiéis. E nunca faltou alguém que fosse fiel e que fosse testemunho. Mesmo quando fosse em número menor. A gente pode ver isso quando Deus chama Israel para fazer
de Israel uma nação diferente, Israel estava cercado por nações pagãs e ímpias. E apenas ele, Israel, iria ser o porta-voz de Deus, iria ser o farol, ia ser a luz a brilhar para todas as nações gentílicas. De certa forma, seu raciocínio não está errado. Parece que a geração que teme a Deus é sempre um número menor, né? Mas vamos lá. Primeiro destaque aqui, então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o ponto que essa sociedade chegou, e aí a gente pode aprender aqui a que ponto chega um homem quando ele se entrega ao pecado. Antes do dilúvio, o homem resistiu ao trabalho do Espírito Santo na graça comum. Isso envolveu recusa desses homens em ouvir a pregação da palavra. Através de Enoque, através de Enos, através de Enoque, através de Noé. Esses homens foram os pregadores de Deus, com a sua própria vida. Mas mesmo com o testemunho deles, a geração continuou em decadência. Então, o que a gente percebe aí é que a geração foi resistindo à pregação da palavra. Deus, no versículo de número 3, disse que ele estabeleceu mais 120 anos para aquela geração, a partir do momento que ele estabeleceu que iria destruir a terra. E ele falou assim, essa geração não vai passar de 120 anos. Então, essa geração teve mais 120 anos depois dessa palavra. Essa geração conviveu com Noé mais 120 anos pregando a palavra. Mas mesmo assim, ela foi resistente à pregação da palavra. Os dias de Noé, ou os dias que antecederam ao dilúvio, são destacados por Jesus em Lucas capítulo 17, 26. Vamos abrir lá para a gente ver como que Jesus se referiu a esses dias que antecederam os dilúvios, dias aqui conforme registra o capítulo 6. Lucas 17, 26. Lucas 17, 26. Jesus está falando aqui sobre a sua segunda vinda. E ele diz assim, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus resume essa decadência com essas palavras. Antes dos dias de Noé era assim. Comiam, bebiam, se casavam, se davam em casamento, ou seja, viviam despreocupados, apesar da pregação, da verdade e da exortação. Resumidamente, era uma sociedade que preocupava de forma exacerbada com o prazer físico. Era também, por outro lado, uma sociedade que alcançou muito desenvolvimento. Você vê isso no capítulo 4, por exemplo. Era uma sociedade que se tornou extremamente materialista. Era uma sociedade que rejeitava a palavra de Deus. Era uma sociedade violenta, que se tornou violenta. Era uma sociedade que praticava atividade sexual ilícita, ou seja, isso era uma coisa que foi se tornando comum. E conforme Judas 15, era uma sociedade que blasfemava ou que se comportava de maneira arrogante em relação à palavra de Deus. Vamos abrir lá Judas capítulo 15,
É um livro pouco lido, né? Desculpa, Judas capítulo 15, não, Judas versículo 15. Judas só tem um capítulo. Judas versículo 15. Começando no versículo 11, para os irmãos terem uma ideia do contexto, Judas, antes de Apocalipse, viu, gente? Vai no Apocalipse e volta, um livro antes. É o penúltimo livro da Bíblia. Penúltimo livro. Vai lá no Apocalipse e volta, e é uma folha só apenas o livro. Esse livro é tão rico e a gente estuda ele tão pouco muitas vezes, né? Tem umas informações, umas mensagens nesse livro muito importantes. Começando no versículo 11. Diz assim o texto: ai deles. Versículo 10, desculpem. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Vocês percebem como que o autor definiu a sociedade dos dias de Caim, que veio após Caim? A profundidade dessa descrição, gente, olha aqui. Tudo que não entendem, o que eles fazem? Difamam. Ou seja, alguém que ouviu a palavra e não entendeu, a atitude dele é difamatória. Agora, ainda mais. E quanto a tudo que compreendem, não por instrução do Espírito, mas porque compreendem de modo natural, com a sua própria inteligência, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ou seja, mesmo que ele naturalmente saiba que aquilo não vai fazer bem, é errado, ele ainda persiste naquilo. Olha que descrição difícil, hein, do ser humano. É pior que animal, não é? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Movidos de ganância, se precipitaram. Esses homens, versículo 12, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Agora vem, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Está dizendo que esse tipo de pessoa, eles são pastores, ou seja, eles cuidam uns dos outros. Interessante isso aqui, né? Eles cuidam uns dos outros, eles se aconselham, eles se consolam uns dos outros. Nuvens sem água, impelida pelo vento, árvores em plena estação de fruto, desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos de todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões.
a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Amém? Hã? Esse livro é muito forte. A Márcia está dizendo que é verdade. A descrição, irmãos, da até onde pode chegar o homem que não teme a Deus. Né? Até onde pode chegar. Pior que animal mesmo. Essa é a descrição dessa sociedade antes do dilúvio. Muito bem. Agora, eu esperei que vocês me fizessem uma pergunta que vocês não fizeram. Quando eu perguntei, o que vocês acharam de mais interessante nesse texto? Porque, normalmente, as pessoas me perguntam sobre isso. Até há pouco tempo, uma jovem da nossa igreja, uma jovem universitária, muito estudiosa da Bíblia, me perguntou sobre isso no acampamento dos jovens. E é uma coisa muito polêmica. Veja o que diz o verso 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram as formosas, tomaram para si mulheres que mais lhe agradaram, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. O que significa isso aí? Irmãos, professor José Maria, você que é professor da EBD, filhos de Deus que tomaram as filhas dos homens. Desculpa, Graciela. Diz que seriam os anjos? Por que você acha que são os anjos? O que seria isso? Os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. O que o texto está se referindo? O que significa isso? Então, aí nós apresentamos as duas interpretações prováveis. A primeira, filhos de Deus se referem a anjos caídos, que no Novo Testamento aparece a expressão clara que demônios. Essa é uma interpretação antiga. Provavelmente a mais antiga. Esses anjos abandonaram o seu domicílio natural, seu estado original, e vieram à terra e coabitaram com as filhas dos homens. Estão entendendo isso aí? Vocês estão me olhando com a cara de mistério? Mas não é para menos. Complicado. Qual que é a base bíblica das pessoas que sustentam essa ideia? De que a expressão filhos de Deus, muitas vezes na Bíblia, é usada para descrever anjos. Então, por exemplo, tem aí o texto de Jó, capítulo 1, versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, além disso, a expressão original da ideia, ou muitas vezes é traduzida por anjos. Vamos explicar isso aqui melhor. Vamos tentar entender. O que é? Lembra quando eu disse da manifestação do diabo, quando ele tomou posse da serpente e ali ele seduziu a mulher? Antes da criação do homem, já existia o diabo. E lembra que eu expliquei para vocês como que foi a queda do anjo que se transformou no diabo? Nós vimos isso aqui no estudo. Certo? Quando esse anjo foi jogado do céu, uma terça parte dos anjos também aderiram à sua rebelião. E isso aqui é uma grande lição para nós.
Isso aqui é uma grande lição para nós. A rebeldia tem uma força tremenda. Onde se instala uma rebeldia, seja num grupo grande, num grupo pequeno, você tem que acabar com ela logo, porque senão ela contamina uma parte. Isso é uma lição, mas isso aqui é para outro tempo, outra hora. Esses anjos agora estão no céu e na terra como anjos, mas agora a sua natureza foi corrompida. Eles são anjos adversários. Já antes da criação do homem e da mulher. Eles já existiam. Quando Deus criou o homem e a mulher e estabeleceu a condição para que o homem permanecesse na sua comunhão, esse anjo adversário veio com a sua primeira proposta, com seu primeiro ataque. Ok? A sociedade continua desenvolvendo depois do pecado. Adão tem filhos com Eva. A geração continua crescendo. Esses anjos continuam atuando na terra, como adversários. E vão permanecer até a segunda vinda de Cristo. Quem defende essa teoria acredita que a corrupção chegou a tal ponto que esses anjos, vendo o que se passava na terra, possuíram pessoas, se encarnaram em pessoas e fizeram filhos com essas mulheres, chamadas filhas dos homens. Certo? Essa é a teoria. Essa é a interpretação. Muito tempo aceita pela igreja. Pela cara de vocês, eu acho que vocês não gostaram dela. Versículo de Judas 6 fala isso. Não, em termos, né? Fala isso o quê que você está falando? Aham, certo. Isso. Ok. Isso. Aí está falando a minha explicação. É a base bíblica da explicação que eu dei. Anjos que não guardaram o seu domicílio e que se juntaram na rebelião contra, apoiando o Satanás lá, o anjo maior. Tranquilo até aí? Qual é a segunda interpretação, linha de interpretação do texto? Essa interpretação é favorecida, ou ela é embasada no fato de que o contexto, ou os capítulos anteriores, claramente querem mostrar para nós a diferença entre as linhagens. Como nós já explicamos aqui, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. E seus feitos sugerem que a intenção de Moisés é demonstrar uma clara distinção entre essas duas linhagens. Certo ou não? Vamos lá. Aos que leem Gênesis capítulo 6, pensando no dilúvio, ou pensando no que vem acontecer na frente, acreditam que a severidade do juízo de Deus está ligado a essa perversidade iniciada pelos anjos. Ou seja, quem defende essa ideia, pensa que o dilúvio aconteceu com uma atitude radical de Deus. Vocês vão concordar comigo que é uma atitude radical. Deus falou assim, eu vou acabar com tudo. Deus tomou essa atitude porque ele viu que até os anjos estavam se misturando com os homens e a corrupção virou uma baderna geral. E isso foi o que encheu a taça da ira de Deus. Certo? Isso é quem olha para frente. Agora, quem olha para trás e para frente, acha melhor entender que filhos dos homens e filhos de Deus está se referindo às duas linhagens. A linhagem de Caim, que não temia a Deus.
e a linhagem de Sete, que temia a Deus, ou a linhagem de Abel, que temia a Deus. E aí os filhos de Caim, homens maus, dentro dessa categoria que nós vimos aqui, olharam para as filhas dos homens. Esses poderiam ser homens tementes a Deus ou não, e começaram a possuir essas mulheres baseado no quê? Simplesmente na atração física. Certo? Pois não. Sim. Ou é outra? Não, a base bíblica, a base bíblica maior é essa que eu acabei de dar para vocês. O fato de que, muitas vezes, a Bíblia, quando se refere a filhos de Deus, está se referindo a anjos. Existem alguns textos assim, filhos de Deus se referindo a anjos. Entendeu? E aí, essa teoria ainda, essa interpretação, ela é fortalecida com o fato de que alguns acham que a referência a gigantes, que vem logo em seguida, é resultado dessa união de seres angelicais com seres humanos. Então, essa teoria é fortalecida por esse fato. Ok? Basicamente isso. Certo. Certo. Sim. Sim, tem essa passagem, tem a passagem lá de Sodoma e Gomorra, quando os homens e as mulheres viram anjos e acharam eles tão bonitos que quiseram arrastar eles para dentro de casa para ter relação com eles. Ok? Então, essa é outra base que eles acreditam. Sim. Esse é o texto. Não, mas aqui... Não, mas esse argumento aí cai por terra porque aqui já havia se passado muitos anos. E antes disso, os homens já haviam procriado. Sim, sim, sim. O que também não quer dizer, o que também não sustenta essa argumentação, porque antes não havia o pecado generalizado e já havia essa união. Entendeu? Então, a ideia de que são anjos, ela tem certa sustentação por causa desses argumentos que vocês bem lembraram aqui. Agora, vamos lembrar o outro lado. Né? Vamos pensar nas dificuldades dessa interpretação. Primeira coisa, admitindo isso, nós vamos ter que admitir que existe um terceiro tipo de pessoa. Né? Aquele que é fruto da união do homem com a mulher, e aquele que é fruto da união de um anjo com um homem. A Bíblia nunca se referiu a essa terceira categoria de pessoa, ou de ser, que é formado pela união de um anjo com um ser. E isso oferece dificuldade. Sim, mas é a primeira vez que se refere a gigantes. É a primeira vez. Então, aí, veja bem. Onde está a dificuldade dessa interpretação
quando ele argumenta que os gigantes são filhos dessa união. É que lá na frente aparece gigante novo. Só que aí a gente pergunta, e aqueles gigantes lá, vieram de onde? De novo, os anjos se uniram às mulheres? A Bíblia nunca mais fez referência à união de anjo com mulher. A não ser aqui, provavelmente. Então, se você admite que esses gigantes aqui são frutos da união de anjo com a mulher, lá também você vai ter que admitir que é fruto de um anjo com mulher. Então, aí você vai ter que admitir que existe uma terceira categoria de ser, que a Bíblia nunca se referiu. Difícil sustentação mesmo. Eu acho que essa do anjo é de difícil sustentação. No entanto, ela foi aceita durante muito tempo. Né? E nós, da igreja tradicional, da teologia tradicional, temos mais dificuldade com essa interpretação. Por quê? Porque a gente fala muito pouco sobre os anjos, fala muito pouco sobre a ação demoníaca. A gente fala pouco sobre isso. Né? Até que ponto um demônio, um anjo, né, são seres invisíveis, interferem na nossa vida. Nós sabemos pouco sobre isso, a gente dá pouca ênfase nisso. Observa os nossos hinos, observa as nossas mensagens. A gente quase não fala de anjo. Isso é mais comum das doutrinas neopentecostais. Por isso, essa doutrina no meio das igrejas mais históricas tem um pouco mais de dificuldade de aceitação. Ok? Então, essa ideia é difícil de sustentação, em primeiro lugar, por causa disso, porque senão ia vir uma terceira. A segunda dificuldade que essa doutrina, que essa interpretação tem, é o fato de que, logo em seguida, a ira de Deus se manifesta contra o homem, e não contra os anjos. Entenderam? Então, tem mais base você aceitar a segunda interpretação, por causa desses argumentos que nós falamos aqui. Né? Vamos ver aí um pouquinho. Bom, vocês já leram aí, né? Vocês viram as explicações aí? Agora, sobre esse assunto, eu achei interessante o que o autor diz aí. O que o autor diz aí na página de número 2, no início da página de número 2, quanto à posição adotada em relação ao texto, o alerta dos comentaristas Merck e Kidner parece ser oportuno. Olha o que esses dois comentaristas dizem. Não importa a interpretação adotada. O ponto parece ser o mesmo. O pecado agora está transpondo fronteiras espirituais, sejam celestiais, sejam terrestres. O vírus do pecado virou pandemia. O outro comentarista, Kidner, onde a Escritura é tão reticente como é aqui, o que eu estou querendo dizer aí? A Bíblia não explica muito. Não dá margem à dúvida? Há mais de uma interpretação? Pedro e Judas nos aconselham a retirada. Coloquemos-nos em nosso próprio lugar. Mais importante do que as minúcias desse episódio é a sua indicação de que o homem não pode socorrer-se a si mesmo. Seja que os setistas, a descendência de Sete, tenham traído a sua vocação, sejam que os poderes demoníacos tenham conseguido um tento. Amém? Agora, eu achei interessante que vocês soubessem disso, porque vocês vão ver isso aí. Uma hora você vai ligar a televisão e vai ver isso aí. Uma hora você vai ler um livro e você vai ver isso aí. Então, me senti obrigado a trazer para vocês essas duas posições básicas. Se você aceitar a dos anjos, estude sobre isso. Não é pecado você aceitar ela, não. Se você aceitar a outra, estude. Agora, o importante do texto não é isso.
Porque se fosse importante, havia explicação mais detalhada. O importante é mostrar que a corrupção chegou a um ponto que é difícil de se imaginar. Isso é o objetivo de Moisés. Ele queria mostrar para a gente, mostrar para as gerações futuras, que o pecado pode levar o homem a esse ponto. E talvez ajude a gente a entender um pouco a nossa sociedade, né? Amém? Porque a gente olha para a nossa sociedade e fica de cabelo em pé pensando, meu Deus do céu. Agora, meu irmão, isso não é novo. Essa corrupção não é nova, não. Nós já estamos na segunda oportunidade. Nós já estamos na segunda oportunidade. A primeira oportunidade veio com o dilúvio. Outra coisa interessante nesse texto, que eu também, os irmãos destacaram, é a referência ao arrependimento de Deus. E essa é mais fácil para a gente entender, né? Normalmente a gente não tem dúvida. Mas você pode encontrar alguém que fala assim, ó, Deus se arrependeu? Ou seja, Deus tinha um plano e aí ele percebeu que aquele plano dele estava errado e voltou atrás, Samuel? Não. Todo o ensino das Escrituras nos mostra para nós que Deus é imutável. Existe um capítulo na teologia que chama imutabilidade de Deus. O que significa? Deus tem seus planos e ele jamais se arrepende ou muda os seus planos. Aconteça o que acontecer. Ele sempre sabe de tudo e tem tudo sob seu controle. O caráter de Deus é imutável. Não existe a chance de Deus fazer uma coisa e depois falar assim, eu acho que eu vou mudar. Eu fiz errado. Qual é o sentido do texto, então? Eu estou resumindo aí, depois os irmãos leiam com calma. O sentido do texto é que Deus se afligiu, que Deus lamentou profundamente o fato de que a obra-prima da criação dele ter chegado àquele ponto. Então, o objetivo de Moisés é mostrar aqui o pesar de Deus, como Deus ficou pesaroso quando ele viu que o homem tinha tomado esse caminho. Certo, gente? Vem uma conclusão aí nesse item. Portanto, diante da plena imutabilidade de Deus e da sua participação ativa na história do homem, aqui, deixa eu fazer dar uma parada aqui para explicar. Plena imutabilidade de Deus, ou seja, Deus é soberano, Ele é eterno, Ele tem os seus propósitos estabelecidos, e Ele sabe do começo, meio e fim. Ponto final. Algumas pessoas que defendem essa ideia do Deus imutável dizem o seguinte, Ele é tão imutável que Ele é incapaz de se envolver com as nossas questões da terra. Ou seja, esse Deus imutável, Ele é inacessível ao homem, porque Ele é completamente transcendente. E Ele não se envolve com essa criatura limitada que somos nós. Então, algumas pessoas defendem essa ideia. Outras defendem o seguinte, esse Deus imutável, Ele não é tão imutável assim, porque Ele é capaz de se envolver com as nossas questões. E essa ideia, a segunda ideia, de que o Deus que nós sempre aceitamos como imutável, não é tão imutável assim, é uma ideia que tem ganhado força nesses últimos anos, chamada teísmo. Nos livros de teologia mais recentes, e aí eu não sei quantos que gostam desse tipo de leitura, que é uma leitura mais cansativa, mas você encontra na livraria aí. Só você procurar na livraria, eu queria um livro de teologia sistemática. Aí você se prepara, que vai vir um calhamaço assim, e aí você tem que ler o capítulo 3, 4, 5 vezes. Fica com o telefone do lado que você vai ter vontade de me ligar. Seu pastor, não estou entendendo nada disso aqui. E é minha obrigação te explicar, porque eu estudei isso, eu tenho que saber. E faço com o maior prazer.
Mas o livro Teologia, o capítulo Teologia Sistemática, ele é um capítulo mais pesado. Mas se você for procurar lá, você vai achar esse capítulo já na teologia mais recente. Porque é um aspecto que tem que ser desenvolvido. O homem, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, pelo menos teoricamente, ele vai inventando as suas modas, né? O século XIX teve um grupo de teologia que cresceu muito, começando na Europa, nos Estados Unidos, dizendo que Deus havia morrido. Deus não existe mais, Deus morreu. Agora o homem tem que se virar por conta própria. Isso foi aceito por muitas universidades. Nos Estados Unidos existem universidades famosíssimas e muito boas só de teologia. E nessas universidades começou a ser ensinado isso aí. Deus morreu. Só que com o passar do tempo, essa opinião também caiu por terra, perdeu força. E agora vem essa nova opinião, teísmo. Deus existe, ele é poderoso sim, só que ele não é tão poderoso como vocês estão pensando, não. Ele se arrepende das coisas que ele faz. E aí a pessoa pega nesse texto aqui, está vendo? Aqui ele se arrependeu, o que ele fez. Ele tem as suas limitações. E aí, quem está prestando bastante atenção, se bem que mesmo bastante atenção, não dá para a gente guardar tudo, né? Eu acho que eu estou sendo exigente demais. Mas numa quarta-feira eu falei para vocês de uma entrevista que eu vi de um padre, que está fazendo o maior sucesso. Lembra? Qual que é a base daquele padre teológico? É essa. Não, Deus é poderoso, mas ele precisa da gente. Sem a gente, ele é. E ele está fazendo o maior sucesso. A paróquia dele está dando mais de 1.000 pessoas todos os finais de semana. E a mídia está em cima dele. A ideia dele que ele prega é essa. É incrível como que essas bobagens atraem as pessoas, né? Esses erros atraem as pessoas. Pois não. Eu não diria... Eu concordo com você, ela está dizendo que por falta de conhecimento a gente cai nesse erro. Também. Agora, eu acho que o principal é que são pessoas que não têm o Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, que nos livra do erro. Porque, gente, se você for colocar duas pessoas assim, estudiosas, uma ao lado da outra, para estudar a Bíblia, você coloca um intelectual e coloca o outro intelectual crente, você vai ver que as conclusões são diferentes. Porque é o Espírito Santo é que nos guia toda a verdade. João capítulo 14 fala isso. O Espírito Santo guiará a gente a toda a verdade. Então, quando alguém que não tem o Espírito Santo se mete a pregar a palavra de Deus, é o que dá. Infelizmente. E é isso que o diabo quer. A estratégia do diabo, eu creio que não é tirar as pessoas da palavra. É deixá-las na palavra, mas interpretando errado. Né? Porque a pessoa abre uma igreja, ou a pessoa vai para frente de um púlpito e diz assim, abre a palavra de Deus e diz assim, eu vou pregar a palavra de Deus. E aí as pessoas de boa fé vão. Não, ele é um cara bacana, um cara sério, ele vai pregar a palavra de Deus. E aí, minha irmã, eu concordo com você que nós, como crentes, às vezes falhamos nisso. Eu estava vendo a pregação do R.R. Soares, porque eu ouço tudo, viu? R.R. Soares, Valdomiro, todos eles. E o R.R. Soares é o que mais agrada geral. Fala mansa, tranquila, né? O sermão dele é curtinho, fala pouco de dinheiro, quase tudo é certo, mas tem uma pitada de veneno na pregação. E é isso que me incomoda. Esses dias eu estava ouvindo ele, eu falei assim, tá indo bem. Sabe aquele negócio? Vai, marca o gol, R.R. Soares. Fala dentro da palavra, e ele saiu. Eu falei, opa, bateu na trave e foi embora. Agora, quem olha sem o olhar mais profundo, fala assim, oh, maravilha. Esse cara pregou a palavra fiel. Te dar esse exemplo? Deixa eu dar um exemplo geral. Tudo que ele fala sobre a santificação, ou o que Deus requer de nós como cristãos, vamos pegar coisas grosseiras.
não matar, não roubar, não se prostituir. Esses dias, a última vez que eu estava vendo, ele está falando sobre isso. Né? Por que as pessoas se prostituem? Por que as pessoas fazem isso, fazem isso? Você tem que se esforçar, meu amigo. Você tem que se esforçar para não pecar. Isso depende de você. E aí o Espírito Santo ficou assim de lado. Alguém consegue vencer o pecado senão pela força do Espírito? Alguém consegue ser salvo senão pela ação do Espírito? Só que vocês observam que a pregação dele é sempre baseada no alto esforço. Eu posso, eu vou conseguir. Então, o limite, gente, é muito, muito estreito. É onde eu falei para vocês também dos livros do Augusto Cury, que é um exemplo. Maravilhosos os livros como motivação. Mas observe aonde entra Jesus como Salvador dos nossos pecados. Nenhum lugar. Em nenhum lugar ele fala assim, se você quiser, meu irmão, crescer na sua vida emocional, na sua vida sentimental, você precisa deixar o pecado, confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Em nenhum momento toca nesse assunto. Mas ele diz assim, se você quiser, você pode. Olhe para dentro de você, o recurso está em você. Você é um cara fantástico, você é um cara maravilhoso. E aí te leva lá em cima. Você se sente um cara. Falou, você pode. Ele está certo, num aspecto ele está certo. Nós podemos, mas pelo Espírito de Deus. Eu posso vencer o pecado? Sim. Romanos fala isso. Mas eu posso pelo Espírito de Deus. Porque senão não tem chance. Aí nós entramos no outro aspecto do texto aqui, que é quando a Bíblia diz que diante dessa geração corrompida, Deus achou um homem temente a Deus. Hã? Ele, quem? Não, peraí. Calma aí. Eu não entendi a sua explicação. Vamos lá. Deus se arrependeu no sentido de que ele sentiu pesar. Do ponto em que o homem chegou. Por rejeitar a palavra. Aí ele sentiu pesar naquela situação. Diante dessa situação toda, ele se alegrou, porque ele encontrou alguém justo e íntegro. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Vocês viram o texto aí? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E aí, quem lê a Bíblia só nesse versículo diz o quê? Esse cara venceu sozinho, pela força dele. Errado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? Está pesado o negócio ou não? Hoje a gente está servindo caviar no culto, viu? É um pouquinho digestivo, mas é comida boa. Noé é um tipo de Cristo? Por quê? Pensa aí, depois você me fala. De certa forma, sim. De certa forma, Noé e a arca são um tipo de Cristo. A arca representa a salvação. Todos aqueles que nela entram pela fé na palavra, em certo sentido, sim. Mas vamos lá. Deixa eu tentar concluir aqui. Olha o que diz o texto aí. Vamos lá. Vamos lá no Gênesis. E aí a gente junta tudo que eu falei aqui no perigo de nós desenvolvermos uma religião baseada no alto esforço. Versículo de número 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E aí as pessoas às vezes enfatizam assim, olha, mesmo diante de uma geração corrompida, você pode ser fiel e agradar a Deus. Está certo. E vocês viram que a minha argumentação aí embaixo é essa. Noé é um extraordinário exemplo para nós de alguém que conseguiu
apesar de viver num contexto muito difícil, ele conseguiu ser fiel a Deus e ser achado íntegro diante de Deus. Certo, gente? Vocês estão vendo aí o... Vamos ver aqui, né, para vocês acompanharem. Vamos lá no ponto 4. Deixa eu ler aqui que vocês vão me acompanhando e nós já vamos concluindo. Aqui nós temos a primeira menção da graça na Bíblia. Ela ocorre durante a época da maior depravação do homem. A graça de Deus pode parecer muito restrita aqui, mas vamos lembrar que através desse único homem, a raça humana foi preservada. Muitos que leem o versículo 8 veem somente a justiça de Deus, ou seja, Deus punindo o homem por causa do pecado. Deus destruindo o homem por causa do pecado, ou destruindo o homem justo com o ímpio. Entretanto, está longe do significado da graça. Na verdade, não era um homem justo, mas lembre-se de que foi a graça de Deus que o fez assim. Os tempos de Noé foram tão corrompidos que se tornaram padrão de nível de pecado. E a pergunta que surge é como aquele homem conseguiu manter-se andando com Deus. Irmãos, depois da descrição que nós fizemos aqui da sociedade, a ideia que a gente pensa é assim, imagina você viver nesse tempo. Imagina você criar filhos nesse contexto. É a mesma pergunta que a gente faz hoje, né, Wilson? Como que pode ser crente num mundo como esse nosso? Muito difícil. Não é muitas vezes que a gente fala um com o outro. Gente, é muito difícil ser crente. As provações, as tentações, é muito difícil. Com certeza Noé também falou isso, né? Imagina Noé vivendo nessa sociedade aí, todo mundo olhando para ele e falou, Noé, só você que não faz. Ou Noé, só a sua família que não vai. Noé, só você que não gosta. E não era um, não era dois, não, era todas as pessoas com quem ele cruzava, passava por ele e dizia, Noé, só você que não faz. Não é essa situação que a gente vive, né? Algumas vezes, irmãos. Nós estávamos falando domingo pela manhã na classe de novos aqui da igreja, na classe de integração, sobre a dificuldade que tem a pessoa quando se converte e os familiares não acompanham e não aprovam. Como a pessoa é provada e testada? E aí o pessoal estava dando exemplo de como é na casa deles. Então dá para a gente ter uma ideia, né? Uma pessoa se converteu, e aí quando você vai para uma festa, está todo mundo bebendo e falando besteira lá, e você agradece e prefere um refrigerante, pronto. Você já se tornou o alvo da festa. Só porque você preferiu um refrigerante. Você não falou nada da bebida, não. Você só falou, não, obrigado, eu prefiro o refrigerante. Pronto. Ah, você é crente, né? Aí todo mundo já. Aí você já se torna o patinho feio da família. Hã? Aí vem as chacotas, né? É a igreja, é o pastor, é isso, você agora é crente, né? Isso é apenas um aperitivo do que Noé enfrentou. Noé não tinha uma igreja igual a nossa. Ele não tinha uma igreja para ele se reunir, não sobrou ninguém, gente. Ele não podia pegar a família dele e falar assim, gente, vamos para a igreja se reunir, porque lá eles pensam igual a gente. Não tinha. Ele não podia pegar o telefone celular dele, acho que naquela época já tinha, viu, Daniel? Depois Deus destruiu tudo, aí tiveram que fazer de novo. Chegou o celular dele e falou assim, ora por mim aí, que o negócio está feio. A minha filha tá querendo fazer lá isso e aquilo, ir para as festas, e ficar até tarde na bebedice. Me ajuda aí, mas como é que você fez com a sua filha? Não. Se ele pegasse o telefone dele e ligasse para alguém, ele falou, você é muito bobo, não é? Deixa sua filha aí. Mas, apesar disso, Moisés faz questão de dizer para nós, é possível. É possível. Agora, já vou dar a palavra para vocês. Sabe o que eu acho interessante aqui? A Bíblia é maravilhosa, né? Versículo 3 disse o quê? Então disse o Senhor, o meu espírito não... Quer dizer que nos dias de Noé, quem estava agindo nele ainda era quem?
Hã? O Espírito Santo. Então, só foi possível Noé ser o que ele foi, porque ele cedeu à ação do Espírito Santo. Mesmo no meio dessa decadência, o Espírito continuou agindo. E ele só encontrou um coração quebrantado em Noé. Amém? Quem queria falar aqui, Jaime? Às vezes você encontra maior dificuldade no meio familiar. É impressionante. Eu contei para os irmãos na classe uma história de uma mãe que veio discutir comigo porque o filho dela era fanático. Estava ficando fanático. Ela veio brava discutir comigo, pastor, meu filho está ficando fanático. Por quê? A gente reúne lá, os irmãos, tudo, toma uma cerveja e tudo, e ele não toma mais. Os irmãos ficam rindo lá, e ele não... Agora ele vai na igreja todo dia. Eu falei, não, peraí. Seu filho não vai na igreja todo dia, só tem reunião 2 vezes por semana? Só domingo e quarta? Eu não sei, eu sei que ele fica ouvindo aqueles hinos lá, direto. Aquela Bíblia, lendo a Bíblia. Aí eu falei para ela, eu conheço um pouco da história do seu filho. É verdade que com 14 anos ele tentou se matar? Pastor, deu trabalho demais esse menino. O senhor não sabe o aperto que eu passei para esse menino. E agora? Agora ele está uma maravilha, pastor. Agora ele está uma maravilha, pastor. Eu falei assim, eu sei da história do seu filho. O psicólogo que cuidou dele ficou impressionado porque ele se curou da depressão sem nenhum remédio. E sabe o que o psicólogo falou? Graças à igreja. Isso aí só tem razão. Eu falei, então é melhor que seu filho seja fanático. Ou não? Aí eu fui conversando com ela com jeitinho, no final nós ficamos mais ou menos assim amigos, mas ela ficou com a pulga atrás da orelha, porque ela acha que a igreja está fazendo a cabeça do filho dela. Então, esse tipo de coisa que enfrenta em casa, da própria mãe. É um aperitivo do que enfrentou Noé, gente. Não pensa que a gente é os mais crentes do mundo, não, porque Noé deu show em nós. E depois construir aquela arca que a gente vai ver, gente, aí ele saiu do quadrado mesmo como crente, né? Aí os caras falaram, esse cara não é só um cara antissocial, mas ele é louco. Ele é louco fazer isso aí. Pois é. O grande segredo de Noé, a gente está resumindo isso aqui, né, gente? Se bem que é muito difícil da gente falar isso. Muito difícil da gente saber como que era a vida de Noé. Mas parece que o segredo de Noé era ouvir somente a voz de Deus. Havia tantas vozes, mas ele ouvia a voz de Deus. Quantas vezes ele foi chamado louco, ridicularizado, por seguir a ordem de Deus? Noé não tinha tempo para ouvir outras vozes. Ele ouvia somente a voz de Deus. E hoje é essa postura que devemos ter perante essa geração corrupta. Precisamos ouvir a voz de Deus. Ele ainda continua falando conosco. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente encerrar. Agora, na próxima quarta-feira, nós vamos ver o dilúvio, tá? Também é muito interessante o estudo dos detalhes do dilúvio, da ordem de Deus e como foi esse episódio também chave na história da salvação. Próximo também tem caviar. Caviar toda quarta-feira tem. Só na quarta-feira é que a gente consegue tratar desses assuntos desse jeito. No domingo à noite não tem. E é por isso que eu insisto com o pessoal, vem na quarta-feira. Você vê, a moça estava com essa dúvida. Infelizmente, ela não pôde vir porque ela está estudando. Mas ela vinha. Então, eu fiquei de passar um e-mail para ela com essa interpretação para ela estudar sozinha. Mas quem puder vir, venha para estudar a Bíblia com mais profundidade. Amém?